Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer juntinhos essa escultura meio mística com aquela massa de cimento branco que eu ensinei num vídeo aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar de ver o passo a passo de como eu fiz essa escultura, então não arreda o pé daí e vem comigo pro vídeo de hoje. Eu sou Ricardo Santiago, esse é o meu canal e aqui eu te dou dicas de decoração, fotografia e arte, então vem para o projeto de hoje. Gente, eu havia visto essa figura no Pinterest e tinha ficado alucinado por ela e resolvi fazer e compartilhar com vocês. De pontapé inicial, eu peguei uma folha de isopor que inclusive a estrutura ficará muito mais leve para fazer a base da nossa escultura. Tirei as medidas da largura para calcular o diâmetro que eu vou escolher para o tamanho do nosso projeto. Com a ajuda de um pincel atômico, um prego e um pedaço de barbante, eu improvisei um compasso à la Idade da Pedra. Com a largura do isopor de 50 centímetros, pois bem que será este o tamanho da nossa escultura. Pois então, foi só traçar a linha e com um estilete cortar o isopor. Acabou não dando para filmar para vocês, mas com a metade do tamanho da nossa primeira circunferência, eu também cortei uma outra de 25 centímetros, e esta menor eu estou lixando, arredondando as bordas. Depois, vou aplicar cola de isopor para colar uma circunferência na outra. Lembrando que a circunferência menor você vai colar com as bordas arredondadas para cima, bem como eu estou fazendo ali para mostrar a vocês. Pressione bastante para ficar bem colado. E como a cola de isopor não é uma cola que seca muito rápido, opte em colocar algo pesado para manter as duas partes unidas. Vamos reservar num recipiente um pouco de cola branca para iniciar os processos de revestir a estrutura com a massa de cimento branco. Com a estrutura de isopor já totalmente seca da cola de isopor, vamos começar a revestir sempre umedecendo o isopor com a cola branca antes de aderir à massa. Como a massa é a base de cola branca, isso ajudará bastante na aderência, garantindo assim também a estrutura muito mais resistente. Pressione firmemente a massa com a ponta dos dedos espalhando o máximo que puder. Tenha apenas cuidado para que a massa não fique fina o suficiente para comprometer a durabilidade, ocorrendo rachaduras sempre no processo de secagem. É meramente opcional, mas caso queira, passe um rolo de abrir massa para desmanchar as marcas das pontas dos dedos, garantindo assim uma superfície bem mais lisa, garantindo um acabamento muito melhor no seu trabalho. Outra forma do acabamento ficar muito mais refinado é hidratar bastante a massa no processo de modelagem. Na verdade, gente, não é só um processo de acabamento, mas umedecer a massa, alisando e unificando as emendas é um fator muitíssimo importante para prevenir as rachaduras na sua peça. E antes que eu esqueça, não estamos fazendo um trabalho com argila, que em seguida da modelagem a sua peça vai para o forno para queimar numa temperatura previamente avaliada. Gente, nossa peça não sofrerá queima, logo, todo o nosso processo de secagem será natural. Primeiro, porque não estamos trabalhando com argila. E segundo, que esse tipo de massa é utilizado para trabalhos manuais em casa. E eu, por exemplo, não disponho de forno desse tipo para experimentar esse tipo de material numa queima. Contudo, ao secarmos nossa peça com essa massa naturalmente, não quero dizer com isso que não existam algumas restrições sobre essa secagem. Assim, por exemplo, não se coloca de maneira nenhuma peças modeladas com esse material para secar no sol. Com certeza a sua peça vai rachar. Peguei uma faquinha dessa de cozinha apenas para demarcar os próximos passos. Dividi em 4 partes iguais e depois também dividi as 4 partes em mais 4 partes dessa mesma forma. E eu achei então de forma ordenada a posição das peças que eu vou modelar nesses espaços. E é isso mesmo, acho que você pensou certo. Vamos começar a modelar os raios do sol. Nesse primeiro momento não tem muito o que explicar. Eu apenas fui modelando umas coxinhas que davam mais ou menos da distância ali do espaço em que eu dividi, e só estou com o dedo pressionando, umedecendo com um pouco de cola e depois hidratando, e vou arrodear toda a nossa circunferência com essas primeiras peças.
E pronto! Depois de arrodearmos com a primeira camada de raio de sol, no formato de coxinha, como eu mostrei a vocês, a segunda camada de raios de sol serão num formato um bocadinho diferente. Faremos uma espécie de coraçõezinhos compridos, que agora mesmo eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. É muito fácil. Basta você fazer a mesma coxinha que usamos na primeira camada, com uma faca ou uma esteca, você corta um pedaço no meio e depois arredonda as pontas para dar um acabamento. Então, preenchemos todo o redor, como na primeira camada, e colocarmos para secar. Depois da nossa peça seca, por conta daquele motivo que eu falei a vocês, ao abrir a massa no isopor, não deixar uma camada muito fina, e eu teimosamente deixei bem fininha, e ocorreram algumas rachaduras, mas nada do que não possamos resolver. E antes de resolver esse problema, vou rabiscar a cara da lua e do sol na circunferência menor para começarmos a modelar os rostos. O processo de modelar por cima de uma estrutura de massa já seca é o mesmo, sempre passando cola branca antes de aderir à massa. Não podemos também esquecer de umedecer bastante a massa para ajudar no processo de colagem. Utilize sempre um pincel de cerdas bem macias para alisar a superfície da sua escultura. Umedeça bastante, mesmo que você não consiga modelar no primeiro momento, mas que com a quantidade de massa que você acrescentou na escultura fique bem selada com a massa que já existia. Espere enxugar um pouco e volte a dar a forma. É claro que você pode fazer numa ordem inversa, mas como eu gravo os meus trabalhos aqui para vocês, dou preferência a fazer as partes mais importantes, mas ali eu estou colocando uma quantidade razoável de sacolas plásticas para ficar macio e apoiar a frente da escultura, que inclusive já está seca, para revestir o fundo. Agora peguei um pedaço de arame galvanizado de aproximadamente 15 centímetros. Dei essa forma para fazer o fixador e assim prender na parede. Veio completo na parte do isopor e deixei só a parte curva do lado de fora, que é onde vamos fixar o prego ou parafuso. Em seguida, a gente vai revestir toda a parte de trás da nossa escultura com a mesma massa que a gente trabalhou. Depois de toda a parte de trás revestida, a gente agora vai levar para secar. Depois de tudo sequinho, vamos partir para a pintura. Gente, para esse tipo de material, eu não me prendi a nenhum tipo de tinta adequado nem específico, porque trata de uma escultura onde não terá nenhum tipo de atrito, nem qualquer tipo de manuseio frequente. Então, aproveitei um resto de tinta acrílica que eu tinha aqui na cor amarelo claro, e é com essa que eu vou. Na verdade, o intuito do meu canal é não precisar comprar material, é você utilizar materiais que você já tem em casa, como essa tinta que mais cedo ou mais tarde ia ressecar e não ia servir para mais nada pela quantidade que sobrou. E dessa forma a gente vai reaproveitando materiais que supostamente não serviriam mais, reciclando, porque dessa forma a gente gasta muito menos e inclusive o planeta agradece. Vocês sabem que esse tom de amarelo pastel está longe de ser o estilo que eu quero para essa escultura, né? Então agora, para envelhecer essa pintura, eu vou utilizar betume da Judéia. No meu caso, eu vou utilizar betume da Judéia à base de solvente, mesmo sabendo que existe de água. Mas, no meu caso, como eu já tinha aqui, é esse que eu vou utilizar. Vocês sabem também que a quantidade de solvente, quanto maior a quantidade você utilizar ou menor, concentra ou não a quantidade de betume e aí intensifica ou não o processo de envelhecimento da sua peça. O estilo de pintura que eu quero fazer, eu aplico o betume da Judéia e com um pano seco eu vou retirando o excesso, deixando a peça com relevos muito mais sobressaltados quando a gente passa o pano. E fica muitíssimo interessante, gente. E lá vai uma dica. Se a sua peça for muito grande, aplique uma quantidade de betume num determinado pedaço da peça e passe logo o pano antes que seque,
porque na medida em que você espera o betume secar, quando você passar o pano ela não vai remover o excesso e não vai surtir o efeito que a gente deseja. Você chegou nesse vídeo até aqui e está gostando desse conteúdo? Não esquece de dar um like para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal. E se inclusive você não se inscreveu no meu canal ainda, agora é a hora. Aperta o botãozinho, se inscreve no canal e inclusive mantenha ativado o sininho para as notificações te avisarem todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Percebam que na medida em que eu aplico o betume da Judéia, retiro com o tecido e a tonalidade ainda não está do meu agrado, eu posso aplicar mais betume da Judéia em cima até ficar no tom que eu desejo ou no aspecto em que mais me agrade. Terminando de aplicar o betume da Judéia já em vias finais de concluir nossa escultura mística, vamos ver o resultado de como ficou esse projeto de hoje. Eu espero imensamente que você goste do resultado. Uma semana maravilhosa a todos, cheia de paz e muitas realizações. E é claro, te vejo no próximo vídeo. Bye!